pela primeira vez na história, uma equipe da América Latina está entrando aqui nos estúdios da Sony PlayStation, aqui nos Estados Unidos, aqui que os caras criam boa parte e gravam boa parte, os artistas vêm para cá gravar boa parte das trilhas sonoras daquele jogo que a gente curte. Logo de cara os caras colocaram aqui um quadro, que é justamente da trilha sonora de The Last of Us, uma trilha sonora mega conhecida que todo mundo conhece, pelo menos quem jogou e muita gente jogou. Tá aí, ó, o vinil com uma arte aqui muito legal, e claro que tem outras trilhas sonoras de jogos conhecidos. Como vocês podem ver, é um lugar pra galera chegar aqui, os músicos ficarem, na verdade, trocando uma ideia aqui antes de entrarem pros estúdios, mas os caras conseguem colocar coisas aqui que fazem com que o lugar seja ainda mais especial. A gente tem aqui uma parte da partitura de uma das músicas, que é Renaissance, de Journey. Journey, que também tem uma trilha sonora sensacional. O Grammy, justamente o Grammy que Journey ganhou, a trilha sonora ganhou, aqui ó, colocado lado a lado com essa trilha sonora. Tem outros jogos aqui também. Hohokun, Everybody's Gonna to the Rapture, que tem uma trilha sonora bem interessante também. Uncharted, olha só, a trilogia tem aqui os 3 primeiros vinis, ó. De Uncharted 1, o Drake's Fortune, Among Thieves, que é o segundo, e o Drake's Deception. E logo ali do outro lado, você tem The Order, a trilha de The Order 1886. Agora a gente vai para aquele lado, onde estão alguns prêmios recebidos aí pela equipe de um cara que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas antes de ir para lá, olha só que bonito esses 2 vinis. É a trilha sonora completa aqui de Journey. 2 vinis com um azul e um verde, que sensacional, né? Aqui tem um quadro de The Last of Us, uma edição limitada, 475 de 500. E aqui a gente tem alguns prêmios recebidos pelos caras ao longo desses anos. Olha só, aqui ó, prêmios recebidos por eles, por vários jogos diferentes, principalmente aqui ó, The Last of Us, aqui em cima. Tem Sound Design of the Year para God of War, aqui nessa parte da segunda fileira. Aqui embaixo, de Uncharted, os prêmios recebidos por Uncharted, de The Order, e aqui de Infamous, e aqui embaixo de Journey. É muita coisa legal. Pela primeira vez, uma equipe da América Latina está entrando aqui nesse lugar, que é um lugar meio que mágico para quem gosta de videogame, que é onde tudo acontece em matéria de som. Estou aqui com o Chuck, ele é o diretor responsável pela parte de música, pelos efeitos e todas as músicas que a gente confere nos games. Chuck, it's an amazing pleasure to be here. Oh, it's great to have you here. Chuck, what's your job exactly? Because you make the fantasy real for us. The music is so important in a game, of course. Yeah, so, my role here at Sony is the director of music at Sony Interactive Entertainment America. So our team works with composers and our developers to produce music for our games. So it means that we'll do everything from working to see what the style is, to finding the composers, to deciding whether we're going to go to the stage with an orchestra or a band or a choir. And then we take all this original music and we integrate it into the game in an interactive environment. So we pretty much do everything you need to do for a film, and then there's twice as much work to get into a game. Nice. Working here at Sony PlayStation for more than almost 20 years, what changed on these 20 years working in the industry in terms of music? That's a good question. I think one of the things that changed is music's been increasingly important to the experiences of the player, right? And across the industry, it's been recognized for the impact that it has the potential to make. So here at Sony, we put a big priority into finding just the right creative fit for this style of music and the composers that we want. Probably one of the biggest changes is we're producing music on par now with the best in any entertainment industry. So we're working with the same orchestras, the same studios, the same composers. We had in the past composers exclusively for gamers. Right. For Yeah. games. That's how a lot of things started, right? It was, yeah. Talking about this, what do you think about this new generation creating music, these new composers? Because we have some very famous composers working for movies and video games, but we have a new generation starting just creating music for games and this kind of stuff. We have a new market. That's another really good question. There's a whole flock of composers now that have come up studying video game music, right? So they're already coming into this thinking about their compositions being
treated in an interactive way, right? And living in an interactive medium, right? Which you typically wouldn't get from a film or a TV composer who are used to a more linear format, right? It's great for us because they can have a seat at the table on how their music's going to be integrated into the game. E aqui nesse lugar é onde a galera realmente é artista aí, os caras que vão tocar, fazer alguma trilha especial, acabam vindo para cantar uma parte da obra. E ali fica justamente a equipe técnica, onde geralmente o Chuck fica lá coordenando tudo isso, né? Muito legal ver que no espaço como esse eles conseguem fazer basicamente tudo. Ele estava explicando pra gente que, por exemplo, quando tem que fazer uma orquestra, por exemplo, que é muito mais gente, é claro que eles acabam não fazendo aqui, acabam procurando outros estúdios em outros lugares do mundo para fazer isso. Como uma orquestra realmente são muitas pessoas, não vai caber todo mundo aqui, mas boa parte do que eles produzem eles conseguem fazer aqui dentro desse lugar, que é novo, tem só apenas 3 anos e foi feito do zero. Eles idealizaram tudo para ser do lugar perfeito para fazer as trilhas sonoras dos jogos que a gente curte. O que ele tá falando é que Infamous Second Son, na verdade, foi gravado aqui, né? Com aquela música, aquela pegada mais jovem, digamos assim, se comparado ao Colin McGrath, que vinha com, na verdade, o novo personagem do Infamous Second Son, é um personagem mais jovem, mais rebelde, digamos assim. Eles gravaram aqui as rodas de guitarra, as baterias, todas foram gravadas aqui. Which game on your trajectory that you have worked on could you say to us that it was important for you, that you have a special feeling about it? You have your background journey. Yeah. You have in your background The Last of Us. The Last of Us, for memorable sure, right? moments on the game history, right? Yeah. The Last of Us and Journey, definitely two of our big ones for sure. Journey, we had a unique opportunity because the music just played such a big role because it was mainly just the visuals and music. There wasn't any dialogue, right? There was minimum, although it was amazing, minimum sound design. So it really gave the music an opportunity to have a really big impact, like in what the player was feeling, what they were experiencing. For the Last of Us, Gustavo Santaolalla composed. His music just really helped create just this atmosphere of dread or hope, right, or terror, right? I mean, it's hard to imagine that game without that score in it, right? What's the difference between working on a blockbuster, for example, in a very tiny title as Journey was? It was, right? At that time, yeah, absolutely. Yeah. But it became Journey. Right? Yeah. What's the difference between work on, in terms of, I don't know, dedication? I think that is the same for the both jobs. But do you guys think about it when you are starting working? You know, I think the two main differences is, number one, the amount of time that we have, right? Smaller games are on a shorter development cycle. Larger games are typically on a multi-year development cycle. So we've got an opportunity to get in early and the composers as well as really stay on the game and develop the music concurrent with the development of the game. That happens on our smaller games as well. It's just a tighter time period, right? And then budget's another thing, right? Typically with your bigger AAA character story-driven games, there's the requisite budget to realize the music for that score. For smaller games, you don't really need as much music. For a person that, I don't know, is thinking about work on it, what's the point to start working? To compose music for video games? Yeah. I think it's the advice that you would give any artist is to do what comes from your heart. So if you're a composer, compose music that speaks from you, and that's going to be original for you, to you, right? And when we hear that, when we're looking for an original sound for our games, we're looking for people that have a unique voice, right? Like Austin did for Journey, right? Like Gustavo, like Gustavo's music every time you hear it. So I would say don't try to sound like anybody else, right? Just follow your passion. And the last question, what is the next challenge for you guys? What's the most challenging thing to create a song, for example, for Bloodborne? Yeah. That kind of orchestra. And what is the most challenging thing to create the work that you guys do? It's the same as it's been. The challenge is to continue to help realize the vision of the game, like through the music, have the music continue to be a voice and really emotionally engage the player. So if you think about it, we've got an opportunity with video games that isn't available in another linear media, right? Like we've got opportunities to emotionally hook the player, right? Because we're scoring their experience, right? We're not just scoring something they're watching on the screen. So I think across the board, our challenge would be to continue
to marry the technology that we have to deliver this experience with all this amazing music that's being composed for our games. Esse é um bate-papo que a gente teve aqui justamente com o Chuck, que é o diretor de músicas aqui da divisão PlayStation, da Sony. Sensacional. Chuck, thank you so much for your time. This was great. Thank you so much. Please, keep working on musics that, maintain our love about games. Thank you so much. Bye. Hoje foi dia de visitar, então, PlayStation. Você conhecia aqui não, né? Nunca tinha vindo aqui. O que você achou? Fantástico. E o mais legal foi a gente ter visitado justamente essa parte aqui dos estúdios, que é um lugar que já tinha sido aberto, claro, para imprensa de outras partes do mundo, mas para América Latina nunca. E alguma vez tu foi em algum estúdio de games e teve tanta abertura para fazer uma matéria? Não. A primeira vez que a gente pôde chegar aqui, a gente conversou com o Chuck, que é o diretor de músicas aqui da Sony Interactive Entertainment, e realmente impressionante, né? O cara super gente boa, falando lá sobre músicas de jogos que com certeza a gente já jogou. Eu joguei muito The Last of Us, joguei Journey pra caramba, e o cara trabalhou diretamente com esses jogos e vê que é aqui onde eles são feitos, né? Essas coisas que a gente... Com certeza a galera que já ouviu alguma trilha de The Last of Us, se ela tocar no futuro vai lembrar, e foi aqui que os caras fizeram. Resumindo, espero que vocês curtam tanto quanto a gente curtiu. Eu curti pra caramba.